No dia 6 de março de 1957, as colônias britânicas da Costa do Ouro, de Ashanti e da Togolândia dão seu primeiro passo em direção à libertação do imperialismo com um ato de independência que as unificava sob o nome Gana. Esse nome era uma referência ao antigo e poderoso Império do Ghana, que existiu na primeira metade do primeiro milênio da nossa era e do qual a etnia majoritária da região da Costa do Ouro, os Akan, afirmava ter feito parte. A escolha do nome Gana, para o novo país, era uma forma simbólica de reconexão com o passado africano. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar dos antigos impérios sudaneses de Gana, Mali e Songhai e de como eles criaram a ideia de uma poderosa Idade Média africana. Em primeiro lugar, falar de uma Idade Média africana talvez não seja uma boa ideia. O recorte temporal que a gente conhece como Idade Média foi criado para dar conta da história da Europa e, de maneira geral, evoca imagens que pertencem ao desenvolvimento histórico europeu. Ainda assim, as estruturas políticas africanas que surgiram na bacia do Níger entre os séculos V e XVII são comumente entendidas como os melhores exemplos do que seria uma medievalidade africana. E não é para menos, já que essas estruturas eram geograficamente extensas, eram ricas, eram militarizadas e eram governadas por um líder divinizado. Em outras palavras, elas eram vistas como reinos e impérios, conceitos que são facilmente entendidos como medievais por uma historiografia que seja mais eurocentrada. Contudo, existe um mundo de diferenças entre uma estrutura como o Império do Mali e outra, como o Sacro Império Romano Germânico, para que a gente defina ambas como medievais apenas por compartilharem o mesmo período histórico. Por isso, para que a gente não meça a história da África com uma régua do desenvolvimento histórico europeu, a gente pode entender as sociedades e culturas da África Ocidental, mais especificamente da bacia do Níger, a partir de outros conceitos. Fala-se muito, por exemplo, de reinos sudaneses, entre aspas, porque os árabes costumavam se referir à África ao sul do Saara como Bilad as-Sudan, ou Terra dos Negros. Apesar do país moderno Sudão carregar o termo árabe para negro, Sudã, a ideia do Bilad al-Sudan era comumente aplicada muito mais a uma faixa geográfica que hoje a gente entende como Sahel, um cinturão que vai do Atlântico ao Mar Vermelho e que cobre a fronteira sul do Saara e a fronteira norte das savanas tropicais. Mas afinal, quem eram as sociedades e culturas que formaram esses reinos sudaneses, ou melhor, que se desenvolveram historicamente no Bilad as-Sudan? Apesar da pluralidade étnica da região, é comum que a gente divida a história do Sahel, mais especificamente da bacia do Níger, em três grandes fases políticas. A fase de dominação do Ghana, que vai desde pelo menos o século III da nossa era até o século XII, a fase de dominação do Mali, que vai do século XIII até o século XV, e a fase de dominação de Songhai, que vai do século XV ao século XVI. Apesar de que essa região era habitada por complexas sociedades de origem linguística mandé desde o segundo ou primeiro milênio antes da Era Comum, é no século III ou IV da nossa era que uma etnia específica, os Soninké, ganhou proeminência e controle político. Os Soninké são o mais nortenho grupo do Sahel e por isso estavam em contato constante com os nômades do Saara. Esse contato se dava pelo comércio e pela guerra. A partir da conquista islâmica do norte da África no século VII, dromedários se tornam mais populares nas rotas do Saara e isso aumentou o contato comercial entre os nômades e os Soninké. Essas trocas, que eram baseadas em ouro vindo do sul e sal vindo do norte, criaram grandes centros urbanos no Sahel, o que por sua vez aumentou o ímpeto de expansão territorial dos Soninké, a ponto de que a partir do século IX, os autores muçulmanos já conheciam um grande império que se estendia pela bacia do Níger e que era conhecido como Gana.
Gana, na verdade, era o título do governante, e provavelmente vem do termo soninké para guerreiro, Gayanana. A estrutura política, que se convencionou chamar de Império do Gana, era também conhecida como Aukar, uma região na atual Mauritânia, ou mais precisamente como Ouagadougou, que significa terra dos Ouago, e os Ouago eram as altas classes políticas soninké. De acordo com as tradições orais soninké, Ouagadougou, ou Império do Gana, foi fundado por um estrangeiro do Oriente conhecido como Dinga Cissé. Independentemente da veracidade de Dinga Cissé, sabemos que a capital de Ouagadougou era uma cidade nas proximidades da região de Aukar, chamada Cumbi-Salé. Relatos de autores muçulmanos, como Al-Bakri, mostram que Cumbi-Salé era uma cidade dividida em duas zonas, sendo uma delas muçulmana. Juntando todas essas informações, a gente tem uma boa imagem histórica da sociedade soninké de Ouagadougou. Ela era governada pelo Gana, título dos líderes guerreiros que afirmavam ser descendentes do mítico Dinga Cissé. O poder desses Ganas foi estabelecido na base de uma expansão territorial por conta do comércio transsaariano e, consequentemente, também na posse dos campos de ouro da região, especialmente aquele conhecido como Bamburro, que fica entre os afluentes do rio Senegal. O domínio do ouro permitiu que o Gana se tornasse cada vez mais poderoso, e a partir do seu trono em Cumbi-Salé, ele abria suas portas também para os muçulmanos, que deviam habitar Ouagadougou desde pelo menos o século VII. Sobre a cultura soninké no período de Ouagadougou, a gente sabe o que nos contam as fontes escritas muçulmanas e os relatos orais que sobrevivem no Mali, na Mauritânia, na Guiné, na Gâmbia e no Senegal. A gente sabe que o ouro era incorporado no dia a dia da sociedade. A gente sabe que a oralidade era fundamental e que a palavra tinha um poder divino. A gente sabe também que, apesar do controle do ouro, Ouagadougou não era a única estrutura política da região. Outras sociedades locais, como a de Sila, de Takrur e de Gao, compostas por outras etnias Mandé, que não a soninké, disputavam a hegemonia na bacia do Níger. E no século XI, a hegemonia de Ouagadougou cai e outras sociedades preenchem o vácuo de poder. Uma delas é a sociedade Susso, que por algumas décadas efetivamente controla Ouagadougou, até que uma outra etnia Mandé, os Mandinka, se expandem e fundam uma estrutura política que seria ainda maior e mais poderosa do que Ouagadougou, o Império do Mali. De acordo com as tradições orais do Mali, da Guiné e do Burkina Faso, registradas em um conto conhecido como Épico de Sundiata, Susso passou a ser governada por um terrível rei bruxo, conhecido como Sumanguru Kanté, que possuía um balafon mágico, isso é, um instrumento musical que é um xilofone feito de cabaça. Sumanguru é derrotado em 1235, na Batalha de Quirina, pelo herói do povo Mandinka, Sundiata Keita. Após essa vitória, Sundiata se reúne com os nobres Mandinka e estabelece uma espécie de constituição governativa que substitui o mando tirânico de Sumanguru. Essa constituição foi chamada de Kurukanfuga e ela dá origem ao Mandenkurufaba, ou Congregação dos Mandé, popularmente conhecida como Império do Mali. Também conhecido como Niani, que era o nome da capital mandinka, o Império do Mali foi a maior estrutura governativa da África Ocidental. Fundado então por Sundiata Keita, o Império do Mali passou por uma sucessão de líderes, chamados localmente de Mansá, e esses Mansá controlavam o fluxo de ouro nas rotas transsaarianas, o que trouxe riqueza imensurável para a região. O famoso Mansa Musa I, o 10º Mansá depois de Sundiata, é popularmente reconhecido como a pessoa mais rica que já existiu. E os autores árabes do século XIV dizem que, em sua peregrinação a Meca, Mansa Musa deixou tanto ouro pelo caminho que o valor desse metal foi desvalorizado no Mediterrâneo. Toda essa riqueza chamou a atenção de diversos autores e viajantes, especialmente no século XIV. Mansa Musa se tornou tão famoso que ele inclusive é representado na carta náutica, conhecida como Atlas Catalão, e criada pelo cartógrafo maiorquino Cresques Abraão. Entre os séculos XIII e XV,
O Império do Mali foi uma das maiores e mais importantes forças políticas, sociais e culturais de toda a África. O Mali contava com um arrojado sistema de governo, regido pelo Kurukanfuga e baseado numa complexa estrutura burocrática que permitia ao Mansá delegar poder a governadores, chamados de Farba, e a outros oficiais menores, fazendo com que o líder Mandinka pudesse controlar e coletar impostos de uma vasta área. Assim como no Agadu, a voz do Mansá era sagrada, e ele falava por meio de um poeta conhecido como Djeli ou Griot, que também eram os músicos e historiadores da época, e que existem na África Ocidental até hoje. Um detalhe importante é que o poder do Mansá era medido não na extensão territorial do seu império, já que entre os Mandé as fronteiras são fluidas e definidas pela queda ou ascensão de diferentes dinastias e etnias, mas sim na quantidade de pessoas que estavam sujeitas ao seu poder. O Mansá era uma figura poderosíssima, que funcionava também como símbolo de ancestralidade étnica e coesão social. Portanto, ele exercia seu poder mantendo em sua posse uma grande quantidade de servos e escravizados, que por vezes podiam assumir importantes cargos administrativos ou mesmo ascender socialmente. Outro importante aspecto do Mali é que o governo estabelecido por Sundiata se tornou um grande polo intelectual e cultural da África. Em Tombouctou e outras cidades estratégicas, milhares de textos versando sobre história, matemática, astrologia e vários outros assuntos foram produzidos. Essa efervescência intelectual não foi restrita ao período de ouro do Mali e se seguiu por séculos, com textos históricos importantes como o Tariq al-Sudan e o Tariq al-Fatash sendo escritos no século XVII. E, ao contrário de Ouagadougou, que apenas abrigava muçulmanos, o Mali já nasceu como um governo de caráter islâmico, apesar de conservar vários traços tradicionais das crenças e costumes africanos, como a importância da oralidade, da palavra e da ancestralidade. Apesar de ter se mantido como um polo cultural por séculos, o Mali passou a enfrentar problemas na manutenção da hegemonia política por volta do século XV. Os Mandinka estavam cada vez mais cercados por sociedades políticas em ascensão, como os Jolof e os Fulu, mas foram os Songhai, liderados por Suni Ali, que tomaram a hegemonia do Mali. Suni Ali reinou entre 1464 e 1492. E em seu governo, ele capturou importantes cidades Mandinka, como Tombouctou e Djenné. Os Mandinka, assim como os Soninké, continuavam existindo, mas agora sem a mesma dimensão de autoridade. A estrutura política que foi deixada por Suni Ali, conhecida como Império Songhai, seria tão grande quanto o Império do Mali, mas não se manteria hegemônica por muito tempo. No final do século XVI, os Songhai perderiam quase toda a sua autoridade diante do Marrocos e de outras sociedades da própria África Ocidental. Diante dessa narrativa dos, entre aspas, impérios sudaneses, dessas grandes sociedades que se formaram na bacia do Níger e prosperaram através do controle comercial do ouro, a gente pode entender algumas coisas sobre história da África e questionar mais uma vez aquela ideia de uma África medieval. Em primeiro lugar, apesar da historiografia tentar criar uma linha temporal baseada nas denominações imperiais, isso é, Império do Ghana, Império do Mali e Império Songhai, a gente vê que, na verdade, o que há é uma fluida troca de autoridade étnica entre diferentes grupos Mandé. Primeiro os Soninké, depois os Mandinka, depois os Songhai. Apesar dessa sucessão de poder, que tinha muito a ver com quem controlava as minas de ouro da África Ocidental, todos esses grupos coexistiram ao mesmo tempo e continuaram existindo depois de perderem a hegemonia. Os Soninké, de Alcar e Kumbissalé, não desapareceram diante dos Mandinka de Niani e Djenné. E os Mandinka de Niani e Djenné não desapareceram diante dos Songhai de Gao. O tempo dos impérios sudaneses não é, portanto, uma janela que separa a antiguidade e a modernidade, mas é, na verdade, um contexto econômico
que apenas coincide com a Idade Média Europeia. Um grande exemplo de como essa temporalidade da história da África não pode ser comparada com aquela da Europa é que, mesmo diante do imperialismo dos séculos XIX e XX, várias dessas sociedades, com seus cargos antigos e seus costumes e suas tradições orais, existem até hoje na Guiné, no Mali, no Burkina Faso, no Senegal e por toda a região da Bacia do Níger. Um outro elemento que ajuda a gente a ver o período dos impérios sudaneses como um contexto econômico e não apenas como um recorte cronológico intermediário é o fato de que os Soninké, os Mandinka e os Songhai se destacam politicamente por conta do controle do ouro, mas muitos outros, entre aspas, impérios circundam Gana, Mali e Songhai. Então, quando a Costa do Ouro se torna Gana no século XX, esse nome não mostra uma tentativa de recuperar um passado medieval, mas sim uma forma simbólica de reclamar uma tradição tipicamente africana, marcada pela soberania e pelas tradições étnicas. Essa discussão foi feita a partir da divisão política tradicional entre Gana, Mali e Songhai e teve como ideias fundamentais a narrativa histórica africana, a permanência de tradições locais, a importância dos grupos étnicos, culturais e sociais para que a gente entenda essa história africana e não ache que estamos falando simplesmente de uma Idade Média na África, porque isso ignora justamente as permanências das tradições e das sociabilidades mandé. A bibliografia de apoio para essa discussão está na tela e também está disponível no Padlet da nossa disciplina de História da África 1. Muito obrigado e bons estudos!